mundo inteiro, a cada minuto se fazem milhões e milhões de contas. Para você concordar com isso, é só pensar um bocadinho no sistema bancário de todo mundo. A cada minuto são preenchidos milhões de cheques, esses cheques são descontados e depositados na conta de alguém. E é preciso calcular o saldo da pessoa que emitiu o cheque e o saldo da pessoa que recebeu aquele valor. As cadernetas de poupança e outras aplicações do sistema financeiro a todo momento estão rendendo juros e correção monetária, e tudo isso precisa ser calculado. Esses cálculos são realizados quase que integralmente por calculadoras e possantes computadores. Todo esse sistema seria inconcebível sem a existência dessas máquinas poderosas. Acontece que há 50 anos atrás já existiam os bancos, os cheques e boa parte dos mecanismos do sistema financeiro que existe hoje. Mas naquela época não existiam os computadores. Os cálculos então eram feitos à mão. Só que também o volume desses cálculos era muito menor do que é hoje. Naquela época, as pessoas que trabalhavam nos bancos, nas empresas, precisavam ter uma boa habilidade no cálculo com lápis e papel, porque era assim que essas contas eram feitas. Os contadores que trabalhavam nas empresas precisavam ser hábeis calculistas. Veja só o nome dessa profissão. Contador vem de conta. Hoje os contadores continuam cuidando das finanças das empresas, mas os cálculos são feitos com computadores. A habilidade de fazer cálculo na ponta do lápis hoje é uma exigência bem menor. Não é tão importante assim que as pessoas desenvolvam bastante essa habilidade. Essa calculeira toda, esses números todos que aparecem nos cálculos, boa parte deles são os chamados números decimais, os números com vírgula, que são usados no mundo todo, nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão. Quando se trata do dinheiro, todo mundo utiliza os números decimais, os números com vírgula. Aqui no nosso país, por causa da inflação alta, às vezes os centavos desaparecem. Mas aí uma medida do governo corta os 3 zeros do dinheiro e os centavos voltam a aparecer. E assim que a gente, às vezes, numa liquidação, vê lá que o preço de uma mercadoria é 13 cruzeiros e 50 centavos, por exemplo. Os números decimais, os números com vírgula, também são usados para expressar medidas. E é comum as pessoas chamarem estes números de números quebrados. Isto porque eles representam partes do inteiro, parte da unidade. Quando se diz, por exemplo, que o comprimento de um carro é de 3,85 metros, este número indica um valor que é maior do que 3 metros e menor do que 4 metros. Um número quebrado, portanto. Pois bem, os números decimais estão à nossa volta o tempo inteiro, têm uma grande importância na nossa vida cotidiana. Mas acontece que isso não foi sempre assim. Na história da humanidade, os números decimais têm um aparecimento relativamente recente. Há cerca de uns 500 anos atrás, eles não existiam. Para expressar partes do inteiro, eram usadas as frações, conforme a gente já viu no programa anterior. As medidas, os valores das mercadorias em dinheiro, tudo isso era expresso através de frações. E você já pensou se ainda hoje fosse assim? A gente vai à feira para fazer uma compra e o vendedor informa que 1 quilo de tomate custa 5 cruzeiros e 3/4 de cruzeiros o quilo, e que 1 quilo de batata custa 2 cruzeiros e 1/5 de cruzeiros o quilo. Aí você compra 1 quilo de tomate, 1 quilo de batata e quer saber quanto é que vai pagar. Paga com uma nota de 10 e quer saber que troco que vai receber. E para responder essas perguntas é necessário fazer os cálculos com aquelas frações. Isso não é cômodo. Os nossos números decimais são bem mais práticos. Fazer cálculo com as frações, por exemplo, cálculo de cabeça com as frações, é quase que impossível. Pois bem, eu vou repetir mais uma vez. Há 500 anos atrás não existiam os números decimais. As medidas, os valores das mercadorias, tudo isso era expresso através de frações. E pessoas daquela época que mediam e que comerciavam precisavam saber fazer cálculos com as frações. E isso lhes dava um bocado de trabalho. Mas também não chegava a ser nenhuma tragédia, porque o mundo daquela época era muito diferente do nosso. O volume das operações era muito menor do que hoje em dia. O comércio não tinha o dinamismo que tem hoje, não existiam os bancos. Mas acontece que o mundo sempre está mudando e o mundo daquela época também estava mudando. Há uns 500 anos atrás, lá na segunda metade do século XV, 1460, 1480, estavam ocorrendo algumas transformações aqui nessa parte do mundo, na Europa, transformações essas que mudaram completamente a história da humanidade.
Nessa época, ali na Europa, uma nova classe social ascendia, conquistando poder através do comércio. Foi essa necessidade de buscar novos mercados que lançou estes homens ao mar. E foi assim que os europeus chegaram aqui nas Américas, chegaram ao Brasil, por volta de 1500. A descoberta do Novo Mundo e a exploração das riquezas desse novo continente levou para a Europa uma quantidade muito grande de riquezas, ouro, prata e outros recursos naturais. Essa injeção de recursos naquela sociedade mudou muito a maneira de viver dos europeus. Apareceram os bancos, a prática de empréstimo de dinheiro a juros. Esses recursos permitiram a intensificação da produção de tecidos, de móveis, de bebidas e outros bens. Tudo isso trouxe uma mudança muito grande no modo de vida daquelas pessoas e trouxe também problemas. Era preciso fazer cálculos no comércio, na navegação, e as pessoas daquela época tinham dificuldade de operar porque, como a gente já disse, não existiam os números decimais. Esses cálculos eram feitos com as frações. A humanidade cria os seus problemas e encontra a maneira de resolvê-los. Foi assim que algumas pessoas daquela época tentaram simplificar os cálculos. Veja só, este é o retrato de um matemático famoso daquela época, o François Viète, que viveu de 1540 a 1603, tinha um cargo importante. Ele era conselheiro do rei e, como tal, tinha consciência de todos os cálculos necessários naquele tempo. Ele sabia que era preciso calcular os impostos para saber que a arrecadação o Estado teria. Era preciso ter ideia desse volume de recursos para saber quanto destinar nas obras públicas. E tudo isso era feito com muita dificuldade. Viète, então, teve uma ideia bastante interessante que simplificou o cálculo com as frações. Ele sugeriu que fossem usadas somente as frações decimais. Frações decimais são aquelas cujo denominador é 10, 100, 1000, 10.000, etc. Veja alguns exemplos de frações decimais. 3 décimos é uma fração decimal, 4 centésimos, 41 centésimos, 7 milésimos, 512 milésimos são outros exemplos de frações decimais. Viète percebeu que, padronizando o denominador da fração, o cálculo ficaria mais simples. A história da humanidade mostra que os progressos se fazem através de pequenos passos. O Viète percebeu a vantagem de se padronizar o denominador da fração. Um outro matemático contemporâneo seu, um engenheiro holandês chamado Simon Stevin, também propôs a padronização das frações, o uso das frações decimais, mas escritas de uma outra maneira. Ele propôs que se escrevessem as frações decimais de um outro jeito. Qual é esse jeito? A gente vai ver daqui a pouquinho. O fato é que o trabalho destes dois homens, do Viète e do Stevin, simplificou bastante os cálculos e pouco a pouco as frações foram deixando de serem usadas. Estes dois homens e mais outros tantos matemáticos que a gente não vai citar foram os criadores dos números decimais, dos números com vírgula. E agora a gente vai ver o que são esses números decimais. Vamos combinar que este quadrado é a unidade, o inteiro, que ele vale 1. E o quadrado vai ser dividido em 10 partes iguais. Aqui está o quadrado dividido em 10 tiras de mesmo tamanho. Como representar cada uma destas partes em que o quadrado foi dividido? Usando as frações, a gente sabe fazer isso. Olhe lá, quadrado dividido em 10 partes iguais, cada uma das partes é representada pela fração 1/10. Isso a gente já sabia. A ideia do Stevin foi escrever essa fração de uma outra maneira. Deste modo aqui, olha. 1/10 é 0,1. Duas representações diferentes para a mesma quantidade. Agora, um outro exemplo. O quadrado inteiro representa a unidade. O outro quadrado está dividido em 10 partes iguais. São 3 tiras pintadas de amarelo. Toda essa parte amarela corresponde à quantidade 1 mais 3/10. Isso com a linguagem das frações. Na representação do Stevin, como é que fica?
Stevin propôs representar as frações decimais através de números com vírgula. Assim, 1 mais 3 décimos se representa dessa maneira, 1,3. Veja só, esse algarismo 1, que está à esquerda da vírgula, representa o inteiro, a unidade. E o algarismo 3, à direita da vírgula, representa os 3 décimos, esta parte aqui da figura. Portanto, 1,3 é a representação proposta por Stevin. Nós estamos vendo nas ideias do Stevin como é que as frações decimais deram origem aos números decimais. Vamos prosseguir com essa ideia. Voltando aqui ao nosso quadrado unitário, aquele que vale 1 e que está dividido em 10 partes iguais. Cada parte vale 1/10. A gente vai agora dividir cada uma das 10 partes em 10 partes iguais. Olha só, cada uma daquelas 10 tiras está dividida em 10 partes iguais, em 10 quadradinhos. Portanto, ao todo, aqui dentro do quadrado que vale 1, nós temos 10 vezes 10, 100 quadradinhos iguais a este. Como é que se representa cada um destes quadradinhos? Usando as frações, a gente sabe fazer isso. E com as ideias do Stevin, como é que faz a representação? Cada quadradinho é a centésima parte do quadrado todo. E 1/100, com as frações decimais, se escreve dessa maneira. Stevin propôs representar esta quantidade assim, 0,01. Veja só, este algarismo 1, nesta posição em que está, representa 1/100, a centésima parte da unidade. Agora um outro exemplo. O quadrado todo vermelho vale 1, é a nossa unidade. Neste outro quadrado nós temos 3 barras pintadas de vermelho e mais esses 2 quadradinhos. Isto é 1. Cada barra é 1/10, as 3 barras representam 3 décimos. Cada quadradinho é 1/100, 2 quadradinhos, 2/100. Portanto, com a escrita das frações decimais, esta parte pintada em vermelho se escreve desta maneira. A ideia de Stevin é escrever, representar esta mesma quantidade assim, com os números decimais, com os números com vírgula. Este algarismo 1 representa a unidade, este 3 à direita da vírgula representa os 3 décimos, as 3 barras, e esse algarismo 2, que está à direita do 3, corresponde aos 2/100, aos 2 quadradinhos. Para completar essas ideias sobre os números decimais, sobre os números com vírgula, eu quero lhe propor 3 perguntas. Mas não esqueça, o quadrado inteiro na nossa representação vale 1. A barra é 1/10 e o quadrado pequenininho é 1/100. Então, olhe só. Usando os números decimais, usando a ideia do Stevin, como é que você representa essa quantidade pintada em vermelho aqui na figura? E aí, encontrou a resposta? É 0,14. O 0 à esquerda da vírgula indica 0 inteiros, nenhum inteiro. O 1 à direita da vírgula indica 1/10. E o 4, nesta posição, indica os 4/100. Agora, a segunda pergunta. E esta quantidade representada em vermelho? Como é que ela é indicada com os números decimais, com os números com vírgula? De novo, é para usar a ideia do Stevin. E a resposta está aqui. 1,02. O algarismo 1 à esquerda da vírgula indica uma unidade, que é o quadrado todo vermelho. O 0 indica que nós não temos nenhum décimo, nenhuma barra pintada. E o 2 indica os 2/100, os 2 quadradinhos que aqui estão. Agora a terceira pergunta. E nesse caso, qual é o número decimal correspondente? Dá para pensar de 2 maneiras diferentes. Se penso na barra, represento assim, 1/10. Se penso nos 10 quadradinhos, nos 10/100, represento assim, 0,10, 10/100. O exemplo mostra que 0,1 é a mesma coisa que 0,10. 1/10 é o mesmo que 10/100. E a gente também pode perceber isso de uma outra maneira. A diferença entre o 0,1 e o 0,10
é 0 centésimos, portanto, é diferença nenhuma. Nós estamos explorando o significado dos números decimais, dos números com vírgula. Vimos que eles são iguais a certas frações, as frações decimais, aquelas que têm denominador 10, 100, 1000, etc. Os números com vírgula, os números decimais, nada mais são, portanto, do que outra representação das frações decimais, outra maneira de escrever as frações decimais. Pois bem, essa simples mudança na maneira de escrever faz uma enorme diferença. Ela simplifica os cálculos. Veja só, essa é uma adição de frações. 5/12 mais 3/8. Como essas frações têm denominadores diferentes, para somá-las é preciso antes transformá-las em outras, equivalente a elas, mas de mesmo denominador. 5/12 é o mesmo que 10/24. E 3/8 é o mesmo que 9/24. Agora é só somar as frações de mesmo denominador. 10/24 mais 9/24 dá 19/24. Um bocadinho trabalhoso fazer esses cálculos todos. Agora compare estas contas com esta adição de números decimais. 3,6 mais 1,8. A gente começa somando os décimos. 6 décimos mais 8 décimos dá 14 décimos. Registramos os 4 décimos e os 10 décimos viram uma unidade que a gente junta com as outras, totalizando aqui 5 unidades. A comparação é inevitável. É muito mais fácil fazer os cálculos com números decimais do que com as frações. A invenção dos números decimais facilitou a vida de muita gente, favoreceu o desenvolvimento do comércio, da navegação, de muitas outras atividades, ajudou o desenvolvimento científico. Nesse programa, a gente trabalhou com os números decimais, procurou explorar o seu significado, o seu conceito. Procurou mostrar ainda a origem dos números decimais na Europa de 1500, quando grandes transformações ocorriam naquela sociedade. A história da matemática ajuda a compreender melhor as ideias matemáticas e ainda mostra que essas ideias não despencam do céu. O desenvolvimento da matemática está relacionado com o desenvolvimento econômico e social da humanidade.